Muito bem, nós já estamos posicionados aqui ao vivo, Balanço Geral, nesta segunda-feira. Notícia, informação, tudo ao vivo para você. Quem comanda o Balanço Geral comigo, você sabe, Renato Lombardi, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gotino, boa tarde a todos, boa tarde ao professor aqui. Eu espero que nós tenhamos realmente hoje boas notícias no decorrer do balanço sobre o principal assunto do mundo, que é a guerra. Bom, professor, doutor de Relações Internacionais, Sidney Leite com a gente aqui. Professor, seja bem-vindo. A gente vai poder analisar um pouquinho esse cenário e muita coisa acontecendo nesse momento, né? Boa tarde. Sem dúvida. Todo momento, a todo segundo, algo novo está acontecendo e um grande prazer estar aqui na Record e no Balanço Geral. Professor, nós vamos então direto para a região, nós vamos conversar com o nosso correspondente, o Leandro Stoliar. Ele está em Varsóvia neste momento. Essa imagem é ao vivo, direto de Kiev, e a gente fala sobre as reuniões que acontecem nesta segunda-feira. As comitivas da Ucrânia e da Rússia se reuniram em Belarus para uma primeira negociação entre os dois países. De acordo com a assessoria do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, essa reunião é a primeira conversa depois que a guerra começou. A conversa acabou se concentrando em alcançar um cessar-fogo imediato, e a retirada das forças russas é o que pede a Ucrânia neste comunicado. Comitivas da Rússia e da Ucrânia se reuniram agora há pouco pela primeira vez desde o começo da invasão. Reunião que acontece no 5º dia do conflito. A gente está acompanhando já há 5 dias. O presidente ucraniano deu sinais de que não acredita em avanços reais para que a invasão chegue ao fim. O encontro acontecendo na antiga Bielorrússia, sanções da União Europeia ao Banco Central entrando em vigor e de forma cada vez mais consistente. Inclusive, nós temos neste momento o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, falando neste momento, e ele acaba de informar que novas sanções e outras sanções vão acontecer à Rússia. Esse é um sinal ao vivo do chefe da diplomacia europeia, e ele acaba de anunciar que a União Europeia vai aumentar a ajuda militar à Ucrânia. Quer dizer, se de um lado Vladimir Putin sobe o tom, agora a comunidade europeia dá um sinal de que precisa enviar ajuda para a Ucrânia. Essa fala, neste momento, de Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia, ela é muito importante, porque vai mostrar qual vai ser a posição da União Europeia. Falar em solidariedade apenas, dar um tapinha nas costas, ou mandar um telegrama, ou mandar uma mensagem de que está apoiando a Ucrânia, parece muito pouco. Inclusive, o presidente ucraniano disse que está se sentindo sozinho, que ligou para mais de 20 chefes de Estado, e o máximo que recebeu foi um apoio, uma mensagem de carinho. Isso é muito pouco para quem está em uma guerra enfrentando a Rússia. Eu já vou falar mais sobre o que está acontecendo neste momento na Europa, sobre o que está acontecendo na Ucrânia, mas eu vou conversar ao vivo com o Leandro Stoliar, direto de Varsóvia, o nosso repórter que esteve em Kiev, andou por toda a Ucrânia, e ele fala com a gente ao vivo, atualizando o noticiário pra gente. Leandro Stoliar, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Oi, Gotino, boa tarde para você aí no Brasil. A gente está aqui em Varsóvia, capital da Polônia, onde chegam os ucranianos. A parte deles chega por aqui. Esse número já passa de 500 nos países vizinhos à Ucrânia, principalmente Polônia, Moldávia, Romênia e Eslováquia. Aqui na Polônia, só de ontem para hoje, 280 mil pessoas, 280 mil ucranianos refugiados atravessaram a fronteira a pé. Esse número pode chegar a 7 milhões, segundo a ONU. A outra informação que a gente tem sobre a reunião, que terminou agora há pouco, ela aconteceu na cidade de Gomel, em Belarus, bem perto da fronteira com a Ucrânia. A delegação da Ucrânia e a delegação da Rússia se encontraram lá e teve um acordo entre eles para que os caças ficassem no chão, desligados, e também equipamentos militares de guerra ficassem parados, para que não houvesse nenhum tipo de perigo para a delegação, principalmente ucraniana. A delegação ucraniana, ela aceitou essa reunião, mesmo sendo em Belarus, apesar da tensão entre os três países, porque o presidente Volodymyr Zelensky acusa a Belarus de apoiar a Rússia nessa guerra
contra a Ucrânia. A delegação ucraniana foi formada pelo ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, o vice-ministro das Relações Exteriores e assessores. E do lado russo, a gente também tem aqui as informações, essa comitiva russa é formada pelo assistente do presidente Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, o vice-ministro da Defesa e também o vice-ministro das Relações Exteriores. A Ucrânia pede o cessar-fogo imediato e a retirada imediata também das tropas russas. Já o governo russo disse que também quer resolver de maneira imediata, mas não informou aí quais são os objetivos do governo russo nessas negociações. Enquanto essa negociação não termina, a crise migratória aqui no leste europeu preocupa os países, principalmente aqui a Polônia. Estou na frente do prédio do Palácio de Ciência e Cultura, aqui de Varsóvia, capital polonesa, onde chegam os refugiados. Eles vêm para cá, a maioria hoje a pé, uma multidão espera em Medyka, que é uma cidade próxima ali, próxima à fronteira aqui com a Polônia, e uma parte vem de carro e uma parte de trem. Como não há passagem para todo mundo e também não tem combustível, mesmo para quem tem carro, a maior parte tem que atravessar a pé, como eu falei aqui no início. As filas de carro, nesse momento aqui na fronteira com a Polônia, chegam a 30 quilômetros. Esses refugiados chegam aqui onde nós estamos, são levados ali para dentro, para um centro de triagem, eles passam por um registro, depois eles recebem comida, água e descobrem aonde vão morar aqui na Polônia nos próximos dias, até que eles consigam voltar para casa ou encontrar um outro lugar para viver. Tem uma lista colocada pela Prefeitura de Varsóvia com voluntários. As pessoas que moram aqui podem se voluntariar a separar um pedacinho ali, um espacinho da casa para receber os refugiados. Então eles passam aqui mais ou menos 2, 3 horas e rapidamente tem um voluntário polonês que recebe esse refugiado em casa, dá um espacinho para ele ficar um tempo e se não tiver o voluntário, a Prefeitura de Varsóvia paga um hotel para essas pessoas. Uma equipe do Itamaraty, composta por 8 pessoas, chega hoje aqui em Varsóvia para ajudar os brasileiros que estão do outro lado da fronteira ainda, que estão na Ucrânia ainda. Há muitos brasileiros lá, principalmente na fronteira, tentando entrar a pé. Agora faz -1 aqui na Polônia, então é muito frio, essas pessoas estão enfrentando esse frio e eles dizem o seguinte, que a prioridade para entrar, principalmente aqui na Polônia, é dos refugiados ucranianos. Quem tem outra nacionalidade, mas vive na Ucrânia, está precisando entrar em contato com a embaixada para conseguir atravessar a fronteira para cá. 2 trens foram colocados pela embaixada brasileira, um em Kharkiv em direção ao oeste e outro em Kiev para tirar os brasileiros da Ucrânia e trazer aqui para esses países vizinhos. Gotino. Obrigado, Leandro Stoliar. Professor Sidney Leite com a gente, professor de Relações Internacionais. Vamos falar sobre essas 2 reuniões desta segunda-feira. A primeira reunião entre a própria Ucrânia e a Rússia. O senhor acredita que dessa reunião já saia um cessar-fogo? Gotino, não. Essa reunião, até por quem participou dessa reunião, a gente viu que é vice, assessor, não foi uma reunião em que participou a elite da diplomacia russa ou ucraniana. Foi só um início de conversa. Não vai sair nada efetivo. Foi só um lado colocar uma proposta, o outro lado colocar uma outra proposta. Pelo que a gente viu, até pelo nosso repórter, muito pouco se avançou. Então a guerra continua, essa reunião não vai colocar fim na guerra. Professor, a ONU fala em mais de 100 civis mortos. A Ucrânia fala que já são quase 400 civis mortos, incluindo crianças. Enquanto eles estão conversando, se reunindo, a guerra continua e pessoas continuam sendo mortas. A guerra continua, a guerra só para se houver um cessar-fogo, né? Então, os combates continuam, as pessoas tentando fugir, como a gente está vendo ali, dormindo na rua, tudo muito improvisado, né? A gente está vendo lá, na Polônia, então a guerra não parou. E eu tendo a crer que hoje à noite, a gente não tendo avanço, já começa a anoitecer lá, né? Tá na parte da tarde, o combate vai ser ainda mais forte, não é? Porque o Putin esperava, né, mais do outro lado, que o outro lado cedesse mais. E o outro lado impôs ainda mais. É aquela brincadeira, Gotino, que a gente brincava quando era criança de corda. Um puxa a corda para um lado, outro puxa a corda para o outro lado, né? Então não teve avanço. A coisa é grave. Agora, neste final de semana, Vladimir Putin falou em
deixar as armas nucleares em sinal de alerta. O senhor acredita mais como uma basófia, um blefe, uma falação, ou o senhor acredita mesmo que pode ser uma ameaça e as pessoas precisam ficar preocupadas? O Putin sabe usar algo que atinge a cada um de nós, aos nossos espectadores, que é o medo, né? Então, é muito mais uma ameaça, algo que não vai acontecer, a gente não... Porque ele sabe que se ele jogar uma bomba atômica, o outro lá também vai jogar, né? E aí vai dar empate, vai ser um verdadeiro apocalipse, né? Então foi muito mais uma ameaça, né? Ele sabe usar muito bem, porque ele é um cara da área de comunicação, de informação, de contra-informação. As sanções que estão sendo impostas à Rússia, elas serão significativas? Elas podem realmente provocar problemas à Rússia, ou a preparação feita por Putin nos últimos anos com ouro, convertendo o seu dinheiro não para o dólar, mas para outras moedas, pode dar um fôlego a ele por meses ou até anos? Como é que o senhor está observando essa questão das sanções que estão sendo aplicadas à Rússia nesse momento? Ele se preparou? Ele se preparou. Mas ele está jogando para que a guerra seja muito rápida, para que aquela poupança que ele guardou possa, né, suprir as necessidades. Então, eu diria que no curto e no médio prazo, tá, embora sejam medidas muito duras, como a gente está vendo, a Rússia vai suportar. Mas no longo prazo, se essa guerra se prolongar, sem dúvida, os problemas para a Rússia também serão grandes.